Meu povo, acabou a brincadeira. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. O negócio agora complicou de vez. Alexandre de Moraes, Bolsonaro, Donald Trump, Estados Unidos e novas sanções problemáticas para o Brasil estão vindo aí. Alexandre de Moraes tomou uma decisão que nos leva a crer que daqui em diante, e agora nos próximos dias, começam aí dias muito complicados para todos nós brasileiros, isso mesmo. Donald Trump, e para quem não acredita e não quer acreditar, né, que os Estados Unidos têm influências grandiosas aí no Brasil, já ameaçou, né, e anunciou sanções contra Moraes e aliados no STF, né, e vistos para entrar no país serão revogados, enfim, sanções também, né, para todo o povo brasileiro. Eduardo Bolsonaro, né, que está nos Estados Unidos, articulando tudo lá, e agora Bolsonaro, né, de tornozeleira eletrônica, né, com muitas proibições aqui impostas pelo STF, e Alexandre de Moraes, relator aí dos possíveis golpes de Estado aí, né, de Bolsonaro e seus aliados. Direita e esquerda numa briga, e quem paga o pato somos nós brasileiros. Presta atenção na notícia que eu vou trazer para vocês a partir de agora. Gente, governo Trump anuncia sanções contra Moraes e aliados, e quem sofre é o povo brasileiro. O secretário de Estado americano Marco Rubio anunciou na rede social, o X, ter ordenado a revogação do visto do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal para entrar nos Estados Unidos. De acordo com postagem de Rubio, além do visto de Moraes, ele solicitou a revogação da permissão para os familiares do ministro e seus aliados, sem detalhar quem são esses. A caça às bruxas política do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, contra Jair Bolsonaro, criou um complexo de perseguição e censura tão abrangente que não só viola direitos básicos dos brasileiros, mas também se estende além das fronteiras do Brasil e atinge os americanos, argumentou Rubio. Questionado pela BBC News Brasil sobre que pessoas específicas, além de Moraes, que serão afetadas pela sanção, inclusive os aliados mencionados por Rubio, o Departamento de Estado americano afirmou não ter mais nada a compartilhar sobre esse assunto. Nesta semana, por ordem de Moraes, Bolsonaro foi submetido a uma operação pela da Polícia Federal, e as medidas restritivas. Ele deverá usar tornozeleira eletrônica e está proibido de usar as redes sociais, comunicar-se com demais réus investigados em inquéritos do STF, incluindo seu filho, deputado federal e licenciado Eduardo Bolsonaro, e sair de casa entre 19 e 6 horas e durante os fins de semana também, tá? Então, agora complica, né, tudo para o povo brasileiro. Por quê? Porque Lula e o presidente Lula e Alexandre de Moraes, né, estão, segundo eles, aí com tudo nas mãos, né, e tem o domínio de todas as coisas, mas Estados Unidos, né, vai vai impor algumas coisas, e já prometeram que a partir de agora, dessa semana que entra, né, vão apertar o cerco aí, né, contra o Brasil, né? Então, quem sofre com tudo isso, né, o povo brasileiro, né, com um cerco a Bolsonaro e sanções contra Moraes, margem para negociação entre Brasil e Estados Unidos é mínima, tá? É mínima. Né? Com as medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e a resposta dos Estados Unidos na forma de sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, tornam-se mínimas as chances de negociações entre Estados Unidos e Brasil quanto às tarifas de 50% impostas por Donald Trump aos produtos brasileiros. Essa é a avaliação, né,
muitos influentes aí, inclusive professores de universidades, coordenadores de observatórios de extrema direita. Percebe-se que há uma intenção do governo americano em cercar ao máximo as possibilidades de negociação com o Brasil, né? Impedindo que o governo brasileiro consiga efetivamente se livrar de algumas medidas punitivas por parte dos Estados Unidos, diz Casarões em entrevista à BBC News Brasil. Existe uma tempestade perfeita nesse momento de medidas que os americanos tomam por motivações ideológicas ou geopolítica que tornam a margem de negociação no governo brasileiro muito pequena, tá? E você já sabe, quem vai pagar o pato com tudo isso, né? Somos nós, o povo brasileiro, tá? Essa ideia de que Bolsonaro está sendo perseguido e injustiçado encontra eco na experiência de Trump, diz o professor da FGV. Com isso, se constrói uma ideia de que Bolsonaro é quase o espelho de Trump no Brasil. Isso reforça uma ligação entre eles e pode reforçar a ideia de que existe não só uma perseguição aos políticos de extrema-direita ou conservadores, quanto de que haveria uma espécie de conluio transnacional para persegui-los. Especialistas avaliam ainda que o presidente Luiz Inácio Lula Silva acerta ao deixar ao lado a postura cautelosa com relação a Trump e coloca os ataques do americano como uma ameaça à soberania nacional e poderá colher frutos dessa estratégia nas eleições de 2026. Tá? Donald Trump não está para brincadeira. Essa mudança de tom do presidente Lula não surpreende. Ela faz sentido nesse contexto e, se for devidamente administrada, pode, de fato, possibilitar um caminho para uma reeleição, né? E isso que é as intenções. Tudo tem intenção por trás, tá? Segundo especialistas, ainda não se sabe se as sanções a Moraes e aliados vêm substituir ameaças anteriores que até aqui ampliaram aí a popularidade do governo Lula e desgastaram o bolsonarismo, ou se serão complementares a elas. O fato é que estamos diante de uma tentativa sem precedentes de interferência norte-americana no funcionamento da democracia brasileira, e isso é fato, tá, pessoal? Então, agora, nos próximos dias, vem algumas coisas por aí. O presidente norte-americano ameaçou tarifas de 10% aos países que aderissem à agenda anti-americana dos BRICS. Enfim, muitas coisas vindo por aí e nós precisamos nos preparar. As sanções contra Moraes, a tornozeleira de Bolsonaro, Donald Trump, né, nessa luta aí em favorecer os parceiros, e vem coisa grande por aí. Fiquem atentos, a gente continua mandando para vocês as últimas informações. Valeu!